Bom dia, minhas amigas e meus amigos. 30 de julho, a gente naquela contagem regressiva por tarifaço, faltam 2 dias, portanto, tem quarto dia inteiro, quinta, e aí sexta é o dia fatídico que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não tem que ser encarado como fatídico, mas ainda esperamos uma fundamentação legal e a ordem executiva dos Estados Unidos impondo, de fato, esse tarifaço de 50% contra o Brasil, porque até agora o que a gente tem é uma ameaça, do Donald Trump via carta por redes sociais. Na diplomacia brasileira e na política, há uma inflexão no discurso. Ministros importantes como Haddad e Gleisi Hoffmann assumem a possibilidade de Lula conversar com Trump em cima de uma série de condições. Haddad falou que os canais de comunicação com os americanos estão sendo desobstruídos. Já a ministra lembrou que a conversa exige preparo prévio, não é igual a ligação de telemarketing, se colar, colou. Em suma, o presidente Lula está sim disposto a conversar com Trump, mas precisa haver abertura do outro lado. Lula só liga se souber que será atendido. Por enquanto, não há sinal de bandeira branca. Aliás, não houve nem para o chanceler Mauro Vieira em viagem a Nova York. O ministro sinalizou a disposição de dar um pulinho até Washington, se fosse recebido na Casa Branca ou no Departamento do Estado, mas voltou ao Brasil de mãos abanando. Na visão do governo, há uma tentativa de governadores e senadores da direita de colarem em Lula a falta de diálogo com Trump e, portanto, a responsabilidade pelo tarifaço, quando, na realidade, foi o americano que disse que não iria falar com o presidente brasileiro neste momento. A conversa entre os dois, segundo a visão política, não deve ser usada como uma finalidade por si só. Ela se dará apenas se necessário e se as coisas não forem resolvidas nos escalões inferiores e se Lula souber que será atendido. De qualquer forma, o mercado respirou um pouco mais aliviado, até começou a precificar um desfecho menos doloroso para o Brasil na sexta-feira, com a afirmação do secretário de Comércio, Howard Lutnick, de que alimentos que os Estados Unidos não produzem, como manga, cacau e café, podem ter a tarifa zerada. O Brasil é o principal fornecedor de café para os americanos, 1/3 do total, e o setor será duramente atingido pela taxa de 50%. Some-se a isso o pedido feito por Alckmin de excluir setores mais sensíveis dessa taxa de 50%. Já os senadores da comitiva em Washington esperam para hoje a manifestação da US Chamber of Commerce, que é a maior entidade empresarial do mundo, com um pedido ao governo americano de adiamento do tarifaço de reabertura do diálogo com o Brasil. A entidade é poderosíssima, exerce grande pressão de lobby sobre o governo e parlamento. De acordo com o senador Carlos Viana, que está nessa comitiva em Washington, o Brasil não está enfrentando apenas um gelo do governo americano, e sim um verdadeiro iceberg. Segundo ele, Bolsonaro é só parte do problema, mas também a grande insatisfação com a crescente importância e autonomia do BRICS, a questão geopolítica de aproximação do Brasil com rivais americanos, como Rússia e China, é vista com muita desconfiança nos Estados Unidos. Nesse sentido, senadores ouviram de parlamentares democratas e também do Partido Republicano que o Brasil precisa se reaproximar de Washington e se reposicionar geopoliticamente. O governo deixou Eduardo Bolsonaro até agora falando sozinho nos corredores da Casa Branca. E a história que ele contou não foi nada edificante. O secretário de Estado, Marco Rubio, e o próprio Trump estão convencidos de que o Brasil não é uma democracia plena, que persegue o ex-presidente Bolsonaro e regula as Big Techs. Antes dessa relação bilateral de 200 anos ser duramente golpeada com a ameaça geoeconômica do tarifaço, ela foi subestimada e menosprezada pelo governo brasileiro. A leitura errada direcionou toda a energia para o sul global e deixou em um distante segundo plano a relação com os americanos. Pagamos o preço, sim, das loucuras de Trump, mas também do sentimento anti-americano do governo brasileiro. Bora, pessoal, vamos fazer um recap, rememorar os principais acontecimentos de ontem que contextualizam o movimento do mercado e da economia de hoje. Eu vou chamar um breve intervalo para quem nos acompanha pela televisão, mas nem pense em mudar de canal, sabe por quê? Já tem o senador Carlos Viana, que faz parte dessa comitiva de senadores em Washington. Ele vai nos contar absolutamente tudo do que foi conversado e dito a portas fechadas nesses últimos 2 dias na capital americana. É rapidinho. Você que está conosco no YouTube, vamos ouvir rapidamente o que disse ontem a ministra Gleisi Hoffmann. Primeiro, vamos recordar que o presidente Trump disse que não quer conversar agora. Então, não adianta o presidente Lula buscar a conversa. Uma negociação entre 2 chefes de Estado tem uma preparação dos negociadores para que isso aconteça. Não é um telemarketing que você pega o telefone, dá um alô e se colar com o Lula. A
gente tem todo um processo de negociação. O presidente Lula nunca ficou indisposto em conversar, mas, obviamente, isso só vai acontecer quando tiver condições de que os Estados Unidos também ofereçam para nós a abertura para essa conversação e a negociação comercial que nós desejamos fazer. O problema, na visão de muitos analistas políticos, é que esse start, né, no início dessa conversa, demorou muito tempo. Ela foi resolvida tardiamente, ela devia ter sido feita lá atrás, quando o Trump assumiu a Casa Branca, e não foi movida uma única palha sequer nesse sentido. Ontem o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista à CNN e a gente selecionou um trechinho. Então, nós estamos procurando apresentar um cardápio para o presidente que possa ser utilizado de acordo com a necessidade de cada setor, de cada empresa, para que as pessoas sintam segurança de continuar os seus investimentos e não fazer dessa iniciativa, que não dependeu do Brasil, né, dessa iniciativa dos Estados Unidos, unilateral, não fazer disso motivo para desistir ou para abdicar de buscar novos caminhos. Tem um plano de contingência que o governo prepara, já apresentou a Lula, é o presidente brasileiro que vai bater o martelo sobre o que entrará em vigor, o que será enviado ao Congresso para socorrer os setores. Um plano, por exemplo, para preservar emprego, aos moldes do que foi feito na pandemia, pode ser reeditado? Sim, pode ser reeditado, o ministro Fernando Haddad já admitiu isso. Mas também há linhas de crédito, linhas de capital de giro para socorrer as empresas nesse primeiro momento, caso o tarifaço entre em vigor. Vamos ouvir também o que disse Geraldo Alckmin. Ontem ele revelou que teve um segundo encontro, já tinha tido um primeiro, teve um segundo encontro com as Big Techs, todas foram ao Palácio do Planalto se reunir com ele e com um detalhe muito importante, participou um homem de confiança do secretário de Comércio, Howard Lutnick, lá dos Estados Unidos, por videoconferência, ele acompanhou essa reunião. Foi uma reunião bastante proveitosa, tiramos até uma mesa de trabalho para discutir em seguida uma série de questões voltadas à questão das Big Techs. E sobre a questão tarifária, estamos empenhados aí em evitar, né, que tenhamos uma tarifa totalmente injustificável, né? E o que é importante, nessa carta que o Trump enviou, explicando o tarifaço ao Brasil, ele mencionou a regulação das Big Techs. Por isso, esse tipo de encontro e conversa é tão fundamental. Voltamos do intervalo da televisão. Ótimo, nosso público todo reunido. Vamos acompanhar as bolsas, porque hoje é super quarta. A gente esquece, porque a gente está com a mente só no tarifaço, mas hoje tem decisão de juros. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nada deve mudar em nenhum dos dois lugares. 15% manutenção aqui no Brasil. Expectativa de manutenção das taxas de juros entre 4,25% e 4,50% também nos Estados Unidos, mas todas as atenções voltadas para quê? Para o comunicado que acompanha essa decisão. Haverá alguma sinalização dos americanos, por exemplo, do Fed americano, de que pode haver uma inflexão na próxima reunião em setembro? É essa grande pressão que Trump vem exercendo, dia sim, outro também, sobre o Jerome Powell. Aqui, nada é esperado para agora, mas já começa a se falar num cenário de desinflação. Ontem, Fernando Haddad falou isso, falou, olha, pode haver um alívio na inflação com a sobreoferta de produtos que não serão exportados para os Estados Unidos, produtos alimentícios, ficarão no Brasil na maior oferta. O preço já começa a cair de carne, por exemplo, está caindo já, pode cair da laranja, podem cair de outros produtos que sobrarão no mercado, mas a gente sabe que esse é um alívio temporário diante de um cenário catastrófico que vai significar a perda de emprego, de renda, quem sabe até fechamento de algumas dessas empresas exportadoras. Na Ásia está sim comportamento misto, Hong Kong caiu bastante, a China subindo, 0,17%. Pode passar para a Europa, lembrando que está ocorrendo ainda em Estocolmo, na Suécia, aquele encontro bilateral China e Estados Unidos para estender a trégua de 90 dias do tarifaço entre os dois países, da tarifa, né, que também é quase um tarifaço, 30% entre os dois países, 30% para a China, né, os Estados Unidos pagam bem menos. Paris subindo 0,60 na Europa, Londres cai 0,24, Frankfurt sobe 0,28, Madrid 0,13, também comportamentos mistos, saiu o PIB da zona do euro. Agora de manhã veio com alta de 0,1% o PIB do segundo trimestre. A expectativa era de estabilidade, ou seja, crescimento zero, então veio 0,1, um pouquinho acima das expectativas, mas mesmo assim as bolsas, né, estão um pouco indecisas em seu comportamento. Vamos ver como fechou Estados Unidos ontem, os três principais indicadores. S&P 500 caiu 0,30, Dow Jones 0,46, Nasdaq 0,38. É uma semana de muita divulgação de balanços. 1/3 das empresas listadas no S&P 500 e 4 das 7 magníficas divulgam o balanço
nesta semana, nesses próximos dias. E, por último, o Brasil, aquele alívio que eu falei, com a possibilidade de que alguns setores sejam excluídos do tarifaço. O dólar realizou lucro, desceu um 0,38 e Bovespa subiu 0,45.